Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia com muita saúde e muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar da situação dos agricultores que, por questões de mercado e também das condições climáticas, estão em situação financeira muito difícil. Você vai ver que o mercado do leite, tanto para o produtor quanto para os subprodutos, tiveram reajustes positivos nos preços. No mercado da produção de carne lá dos Estados Unidos, a situação lá não é muito boa, está em queda no crescimento do rebanho bovino, o que está começando a complicar o mercado da carne para aquele país. Você vai ver que o Brasil passou os Estados Unidos nas exportações de milho para a China e atualmente é o principal fornecedor para o país asiático. E nós vamos dar uma volta pelo mercado da carne lá no Mato Grosso, maior produtor do Brasil. E eu vou conversar com Lohane Ferreira. Ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da oferta, demanda e também dos preços da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da situação dos agricultores que, por questões de mercado e também das condições climáticas, estão em situação, vamos dizer assim, muito difícil da base financeira. E diante da crise enfrentada pelos produtores de soja e milho, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele anunciou em reunião realizada lá em Brasília, agora no último dia 20, a prorrogação das parcelas de investimento agrícola deste ano. Esta é uma das demandas prioritárias da AproSoja Brasil, que tem buscado soluções para a crise de renda no campo. O ministro da Agricultura destacou que os detalhes técnicos já foram acertados com o Ministério da Economia e a medida agora é aguardar a aprovação na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, que está prevista para ocorrer ainda neste mês. A prorrogação das parcelas será direcionada especialmente aos produtores que enfrentam os problemas mais graves, incluindo aqueles envolvidos na produção de soja, milho e pecuária. A forma de prorrogação será ajustada de acordo com o número de parcelas pendentes. O ministro também ressaltou que os bancos já têm uma margem de 8% da carteira de crédito destinada à reprogramação, visando atender estados ou culturas não inicialmente contempladas. De acordo com os dados divulgados pela AproSoja, a busca é garantir que mesmo os produtores que não enfrentaram a frustração da safra tenham acesso a este benefício. E de acordo com o presidente da Associação da AproSoja Brasil, Antônio Galvão, a baixa dos preços pagos pela soja e milho tem gerado dificuldades para muitos agricultores honrarem os seus compromissos financeiros. Enquanto aguardam a aprovação da resolução pelo CMN, a AproSoja Brasil orienta os produtores a procurarem as suas agências bancárias munidos dos documentos necessários, incluindo um laudo agronômico comprovando a frustração de safra, conforme estipulado no Manual de Crédito Rural. E agora você vai ver que o mercado do leite, tanto para o produtor quanto para os subprodutos, tiveram reajustes positivos nos preços. O preço do leite ao produtor continua em sua trajetória ascendente, registrando um avanço de 4,5% em janeiro, conforme dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP. O leite UHT, aquele de caixinha, a mussarela e o leite em pó fracionado de 400 gramas registraram aumentos de 1,28% para o leite UHT, 1,2% para a mussarela e 3,95% para o leite em pó fracionado, em comparação com o mês anterior. Este é o terceiro mês consecutivo de alta, sinalizando uma tendência altista
que deve persistir ao longo do primeiro trimestre do ano. De acordo com a pesquisa realizada pelo CPEA, em parceria com a Organização das Cooperativas do Brasil, os derivados do leite também mantiveram a sua valorização em fevereiro. Entretanto, enquanto as exportações de produtos lácteos, que mais dobraram as importações brasileiras desses itens, continuaram em queda durante o mesmo período. Essa dinâmica resultou em uma redução no déficit da balança comercial em fevereiro. Apesar da desvalorização dos grãos, os custos da pecuária leiteira permaneceram estáveis em fevereiro, segundo o CPEA, embora tenha havido uma queda no preço da ração. Outros insumos encareceram, equilibrando o custo operacional efetivo, que é o COE, na média Brasil. E agora você vai ver que no mercado da produção de carne, os Estados Unidos estão em situação de queda no crescimento do rebanho bovino, o que está começando a complicar o mercado da carne bovina. Esse é o tema do nosso comentário de hoje. A queda do rebanho americano pode favorecer a pecuária brasileira. Confira. O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina e em maio de 2006, a Pactual foi adquirida pelo UBS, que é o maior banco da Suíça e um dos maiores da Europa, tornando-se a sua principal divisão na América Latina, que é o UBS Pactual. E por se tratar de um banco de investimentos, as análises de mercado, não só em nível nacional, como também no internacional, de vários setores importantes da economia, são de suma importância para os seus clientes investirem em suas economias. E agora, o BTG Pactual, após analisar os dados de abate de bovinos do Brasil no quarto trimestre do ano passado, ele enxerga que o mercado do gado está entrando nas etapas finais do ciclo favorável para empresas de carne bovina, isto é, para os frigoríficos. O mercado aponta para uma virada na chave mais a favor do pecuarista e não tanto para os frigoríficos. E um dos fatores pode ser a situação da pecuária de corte lá nos Estados Unidos. Durante uma teleconferência de resultados do último trimestre, a administração da Tyson Foods, que é do grupo JBS, foi questionada pelo banco sobre o que será necessário para que a indústria de bovinos lá dos Estados Unidos inicie o processo de retenção de novilhas. Em resposta, a administração admitiu: nós olhamos para as mesmas informações que, tenho certeza, vocês também olham. Infelizmente, os dados não indicam que a retenção de novilhas está ocorrendo nos Estados Unidos. E isso é, obviamente, um dos sinais que estamos monitorando. Olhando para os 2 últimos anos lá nos Estados Unidos, um nível historicamente elevado de condições de seca, até por volta de 60% da terra dedicada a pastagens de gado, pode ter intensificado o que já foi um ciclo intenso de liquidação de novilhas. Sendo assim, para o BTG, isso apenas está ampliando o que será um período desafiador pela frente para a indústria de carne bovina dos Estados Unidos. À medida que o tamanho do rebanho diminui, também aumenta a ordem de grandeza que os fazendeiros terão que reter novilhas nos próximos anos para reconstruir o rebanho. Para os frigoríficos americanos, isso possivelmente significará um período ainda menos favorável de disponibilidade de bovinos para o abate. Em 1º de janeiro desse ano, no 5º ano consecutivo de declínio do rebanho, mostraram dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA.
Os pecuaristas reduziram os seus rebanhos à medida que o tempo seco no oeste dos Estados Unidos reduziu as terras disponíveis para pastagens e aumentou os custos de alimentação, reduzindo a oferta de gado e elevando os preços da carne bovina. O país tinha 87 milhões de bovinos e bezerros no início de 2024, uma queda de 2% em relação a 2023, pelo menos é o que informou o departamento americano. O número de vacas de corte também caiu 2% para 28,2 milhões de cabeças. É o menor volume desde 1961. Há um ano, o rebanho de vacas de corte atingiu seu nível mais baixo desde 1962. E desde então, o número de vacas leiteiras diminuiu 0,4% para 9,4 milhões de cabeças. Por outro lado, o chefe das operações da Marfrig na América do Norte, o Tim Klein, ele reconhece que o rebanho americano vai continuar encolhendo mais alguns anos. E o processo de retenção de fêmeas ainda não começou. E a oferta restrita de animais deverá durar todo o ano de 2024 e chegar a 2025. Todo esse processo lá nos Estados Unidos pode refletir aqui no mercado brasileiro. O mercado americano é o segundo maior, depois da China, para a carne bovina brasileira. Portanto, pode estar surgindo aí uma oportunidade melhor para o nosso pecuarista num curto espaço de tempo. Voltando para o Brasil, a perda de qualidade do pasto durante agora esse segundo trimestre será uma variável importante para a queda na oferta do volume de animais ofertados para o abate daqui a mais ou menos uns 3 meses. Por enquanto, muito obrigado e até o próximo encontro. E agora você vai ver que o Brasil passou os Estados Unidos nas exportações de milho para a China. O nosso país consolidou a sua posição de liderança sobre os Estados Unidos como principal fornecedor de milho e soja para a China, que é o maior importador agrícola global, no início agora do ano de 2024. E nos primeiros 2 meses deste ano, a China importou impressionantes 4 milhões e 100 mil toneladas de milho do Brasil, de um total de 6 milhões de toneladas recebidas, marcando aí um aumento de 178% em relação ao mesmo período do ano passado. Em contraste, as importações chinesas de milho dos Estados Unidos caíram 67%, totalizando apenas 766 mil toneladas. Dados recentes da Administração Geral das Alfândegas Chinesas destacam um aumento significativo nas exportações brasileiras para a China, resultado da estratégia de Pequim em diversificar os seus fornecedores e diminuir a dependência dos produtos agrícolas norte-americanos. Este aumento nas exportações do Brasil é atribuído à abundante colheita do país e os avanços logísticos, incluindo a consolidação das rotas de exportação pelo norte do Brasil. Adicionalmente, o Brasil está explorando novas oportunidades logísticas por meio do porto de Xangai, lá no Peru, que é uma porta de entrada controlada pela China para o mercado asiático no Oceano Pacífico, oferecendo uma redução de cerca de 2 semanas no tempo de trânsito e uma alternativa ao congestionamento do Canal do Panamá. E depois do intervalo eu vou conversar com Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar da oferta, demanda e preços da soja. E também vamos dar aí uma volta pelo mercado da carne bovina lá no Mato Grosso, que é o maior produtor do Brasil. Nós voltamos já, é um minutinho só. Dia 2 de abril. Racing e Corinthians. Pela Sul-Americana. No SBT. Chegou a Páscoa dia a dia, preço e qualidade que fazem a diferença. Sua celebração merece o que há de melhor para se tornar inesquecível.
Filé de merluza ou panga, R$ 29,99 o quilo. Atum Robson Cruzoé, 170 gramas, R$ 4,99. Leite condensado moça, 395 gramas, R$ 6,89. Caixa de bombom garoto, 250 gramas, R$ 8,99. Lava-roupas em pó brilhante, 800 gramas, R$ 7,99. Ovos de Páscoa em 6 vezes sem juros no cartão Dia a Dia. Aproveite! Páscoa com muito mais sabor e economia. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Vem aí, no Pelo 360, sábado 13 de abril, no Serra Dourada. Me amava dentro de uma banheira. Desta vez, Hugo e Guilherme recebem Maiara e Maraísa. Já que eu não sei quem você é de verdade. Pedro Sampaio. Bota a mãozinha na parede. E PH e Alexandre. Eu vou. Concorra a convites no post oficial da promoção no Instagram da 99,5 FM. No Pelo 360. Tá pendurada na boca. Com promoção da Rádio dos Grandes Shows. 99,5 FM. Quando o assunto é qualidade dos alimentos, o Brasil conta com quem entende. Você, produtor e produtora. É o seu trabalho que leva frango brasileiro de qualidade para milhões de famílias. Do mundo inteiro. E coloca o Brasil entre os maiores produtores. Por isso, continue com as medidas de biosseguridade. Se a produção tá saudável, a qualidade tá na mesa. Produção inspecionada. Tá na mesa. Tá segura. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil. União e Reconstrução. Vingativa. De segunda a sexta, 2h20 da tarde. Tereza. Chegou a Páscoa Dia a Dia. Preço e qualidade que fazem a diferença. Sua celebração merece o que há de melhor para se tornar inesquecível. Filé de merluza ou panga, R$ 29,99 o quilo. Atum Robson Cruzoé, 170 gramas, R$ 4,99. Leite condensado moça, 395 gramas, R$ 6,89. Caixa de bombom garoto, 250 gramas, R$ 8,99. Lava-roupas em pó brilhante, 800 gramas, R$ 7,99. Ovos de Páscoa em 6 vezes sem juros no cartão Dia a Dia. Aproveite! Páscoa com muito mais sabor e economia. De segunda a sexta, 9h30 da manhã, tem programa Chega Mais, com Michele Barros, Regina Volpato e Paulo Matias. A partir das 11h15, Arthur Magalhães e Marcelo Borges apresentam o Serra Dourada Esportes. 11h30, Silvier Alves chega com o SBT Notícias Goiás. E você, sempre muito bem informado. E logo depois, Luciana Vinrold apresenta o Jornal do Meio-Dia. É você sempre participando conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. A melhor programação da sua TV, aqui na Serra Dourada SBT. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora nós vamos dar aí um giro pelo mercado do abate de bovinos lá no Mato Grosso, que é o maior do Brasil. Ano passado, o Mato Grosso registrou um aumento no abate de bovinos, que foi resultado de um incremento elevado na produção de carne bovina, de acordo com dados do IMEA. Em comparação com o ano anterior, a produção de carne bovina no estado teve um crescimento de 21,6%. Esses números da pesquisa trimestral de abate do IBGE revelam que em todo o Brasil foram abatidos quase 34 milhões de animais no mesmo período, resultando em uma produção de 8,9 milhões de toneladas de proteína. No entanto, o peso médio da carcaça registrou uma ligeira redução de 1,7%,
atingindo 262 quilos por cabeça. A redução no peso médio da carcaça ela foi atribuída ao aumento no abate de fêmeas no ano passado, que registraram aí um crescimento de 45% em comparação com o ano de 2022, alcançando 1,5 milhão de cabeças. Em Mato Grosso, o cenário foi marcado pelo abate de quase 6 milhões de bovinos, o que representa um aumento de 25,7% em relação a 2022. Esse volume resultou em uma produção recorde de 1,6 milhão de toneladas de carne, marcando aí um marco histórico para o Estado. E agora eu vou conversar com Lohane Ferreira. A Lohane, ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos dar uma viajada aí pela oferta, demanda e preços da soja. Lohane Ferreira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui, tá tudo bem? Bom dia, Toninho, bom dia a todos na companhia. Sempre imenso prazer estar por aqui com vocês. Então tá bom. Lohane, nós ainda estamos aí com muita gente colhendo, muitas regiões com chuva. Inclusive eu tive uma informação aí hoje que já tem produtor, até a pessoa me falou assim, rapaz, a soja está ficando preta lá no campo, está escurecendo de tanta água que está caindo e a gente não consegue colher. Ora é muito sol, ora é falta de chuva, ora é excesso de chuva e ora é a economia que está aí atrapalhando tudo. Está difícil esse ano, não está? A situação está bem complicada esse ano para o produtor. A gente já conseguiu atingir aí, né, um volume acima de 60% já da área colhida no Brasil. Alguns estados estão mais na frente, outros não, só que as questões climáticas têm impactado bastante nisso. Como você falou, algumas regiões as chuvas acabaram atrapalhando um pouco essa colheita, a soja está em campo, o produto está precisando colher para vender, para cumprir com seus compromissos, então a situação está realmente complicada. E nós não temos assim nenhuma perspectiva, vamos dizer assim, eu diria até positiva. Por quê? Porque a gente está vivendo, parece que um momento esse ano está muito conturbado, começou o ano passado e está continuando a acontecer esse ano. Nós temos um outro problema muito sério também em relação ao produtor, que são as dívidas, né, que ele contraiu e que agora está assim meio difícil para pagar, para honrar esses compromissos. Tanto é que o governo federal prometeu, ainda está em processo, já teve uma reunião, tem uma outra reunião, para não é perdoar a dívida, não, é renegociar a dívida, né? Isso, exatamente. Tem toda essa questão dessa já entrando no governo, né, para ver se consegue ajudar o produtor, porque está chegando, a dívida vem, está batendo na porta. A gente tem agora o dia 30 já chegando, temos dia 30 do 4 também, muitos produtores estão precisando, estão com dívidas grandes, e eles, não, como você falou, não vão perdoar, né, vão jogar mais para frente, vão estender isso. E o produtor está precisando vender. E isso é bom para a questão da demanda, né? A gente está tendo muita soja no mercado e a China está entrando forte aqui no Brasil, com a demanda bem intensa. E tem um outro detalhe, já está começando a bater a porta, já o planejamento, já muita gente fez para a próxima safra, né? Sim, a safra já está na porta praticamente, né? 2024, 2030 já está aí, tem muitos produtores já também começando a negociar insumos e já tem também algumas regiões já estão tendo preços para esses produtores conseguirem já travar alguma coisa para lá na frente não sofrer com algum problema que possa vir a ocorrer, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui em diante. É verdade. Lohane, você tem alguma informação? Eu parece que eu vi assim uns comentários não muito agradáveis em relação a alguns produtores aí estão querendo até desistir do plantio agora dessa próxima safra. Existe alguma coisa nesse sentido ou não? Então, a gente tem alguns relatos em algumas áreas, né? Porque a margem ficou muito apertada para o produtor. A gente está passando por uma situação muito complicada. A gente teve ano passado uma soja que saiu lá de R$160, R$150, chegou a R$90 em algumas regiões e isso acabou deixando o produtor numa situação muito complicada. As margens estão apertadas e o produtor agora passa a repensar o que vai fazer daqui em diante. E é muito difícil, né? É muito complicado, é uma situação assim que é muito difícil para todos nós, para todas as pontas do mercado, né? Tem muita gente que nos para às vezes para conversar e fala assim, mas vocês já ganharam muito dinheiro. Ganhamos sim, mas em compensação, tem uma coisa, quando a gente perde também, você perde basicamente tudo aquilo que você construiu. Porque no setor agropecuário, o investimento é muito alto, mas é muito alto mesmo.
Só para você ter uma ideia, esse ketchup que você usa, esse molho de tomate que você usa, para produzir esse molho de tomate, quando as coisas dão tudo certo no campo, o resultado realmente é positivo. Mas só para você ter uma ideia, quando a gente vai plantar um tomate que serve para fazer ketchup, molho, custa por volta de 30 a 35 mil reais a cada 10 mil metros quadrados de tomate plantado. Então é muito dinheiro quando a gente perde. Quando ganha, bamburra. Agora, nós temos o problema de chuva demais, chuva de menos, sol demais, sol de menos, mercado interno, mercado externo. São várias, inúmeras variáveis que interferem no negócio da gente. Ou seja, nós não mandamos no nosso negócio. Tem esse problema, né? E assim é soja, milho, tomate, girassol, boi, leite, é basicamente tudo dentro do agro, né? Sim, exatamente, são para todas as culturas, todas as áreas, né? E a gente também tem que lembrar que a gente teve agora a safra verão, o tanto de replantio que não teve. O produtor teve que investir novamente em insumos, teve que investir em semente. Isso é um grande gasto para o produtor. Talvez o que ele ganhou lá atrás foi tudo reinvestido agora. É verdade. E o pior, uma das coisas piores ainda, é que a gente, de maneira geral, o produtor não tem o dinheiro no bolso. Ele tem que fazer um empréstimo no banco para poder plantar. E depois ele vai pagar com o resultado da colheita. Isso, e quando a colheita não chega, às vezes não é tão benéfica, né? A gente tem uma quebra de safra. E o que o produtor vai fazer agora? A gente não temos preços tão atrativos, deram uma melhorada, sim, no comparativo entre janeiro e fevereiro, deram uma melhorada. Só que ainda deixa a margem do produtor muito apertada. O que ele vai fazer daqui em diante? Ele tem que cumprir com seus compromissos. Ele não pode ficar devendo, e agora? E agora é um problema sério. Por isso que existe aí uma conversa no governo federal para poder renegociar a dívida. Renegociar, quer dizer, não é perdoar, você vai ter que pagar sim, porém vai dar um prazo maior. E para isso você vai ter que fazer algum empréstimo, alguma outra coisa e tem que ainda plantar a próxima safra. Então é difícil. Isso é como se fosse um ciclo vicioso, né? O produtor pega, planta, reinveste, ainda tem que pagar o banco, aí vem a próxima safra, começa tudo novamente. E se o mercado não ajuda ele, como que ele vai conseguir cumprir com tudo isso? Seria muito interessante, você que é produtor rural e que está aí numa certa dificuldade, procura o pessoal da Pátria. Eles têm uma série de especialistas lá nesse setor que pode estar te orientando em relação ao futuro aí da sua propriedade, ao futuro do seu plantio. Então não adianta a gente querer fazer às vezes da cabeça da gente, tem que procurar pessoas que realmente conheçam do riscado para poder nos ajudar, porque agora o mínimo erro representa um prejuízo muito grande no bolso. Acho que é isso, né? Isso, exatamente. Porque o produtor, ele está ali, ele não tem como ficar acompanhando diariamente o mercado, a gente sabe que oscila muito, então ele precisa de pessoas que estejam ao seu lado para te ajudar, principalmente na parte financeira, que muitas pessoas não têm tanto conhecimento e ele pode ganhar com isso. É verdade. Um dos resultados é o seguinte, tem pessoas especialistas, por exemplo, no caso da Pátria e outras empresas aí, que ficam te monitorando o mercado, falando, tá bom, tá ruim, cuidado, agora vamos vender, não vende agora não, segura um pouco. É assim que funciona a coisa. Lohane Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, um prazer tê-la aqui e até a próxima. Eu que agradeço, Toninho, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Valeu, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Nossa recompensa se encontra no esforço e não no resultado. Um esforço total é uma vitória completa. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.